segundos molares descidos. Bom, então, como a gente já conversou aí, já deu um spoiler na última aula, sempre que possível, nesses casos, eu vou instalar um mantenedor de espaço. Essa instalação, quando, Juliana? Quando que a gente deve realizar essa instalação ou quando que a gente não deve realizar? Naqueles pacientes que apresentam aquelas contraindicações que a gente conversou na primeira aula, né? Alto risco à cárie, que por algum motivo eu optei por não instalar o mantenedor, pacientes que não conseguem vir no acompanhamento das consultas, enfim. Em algumas outras situações clínicas que a gente vai conversar no decorrer dessa aula. Importante entender que a perda de espaço diante da perda do dente descido, perda precoce do primeiro ou do segundo molar descido, principalmente, ela vai ocorrer imediata, nos primeiros dias após a extração. No estudo que a Maria Eduarda conduziu ali na Universidade Federal, que eu tive a oportunidade de acompanhar, foi o projeto de mestrado da Duda, mesmo numa amostra, se não me engano, ela tinha cerca de 36 pacientes, não era um número muito grande de pacientes, mas ela conduziu um estudo clínico randomizado, que está em vias de publicação, mostrando que essa perda de espaço, ela ocorria dentro dos primeiros 15 dias. A gente fazia a moldagem antes da extração, fazia a moldagem uma semana após, nos 7 dias, e instalava o mantenedor de espaço na outra semana, em 15 dias. Né? A gente observou que nesses primeiros 7 dias já havia perda de espaço. Às vezes não muito significativa, em torno de 1 milímetro em alguns pacientes, outros um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas houve essa perda de espaço imediata. A gente também vai conversar sobre isso na aula aqui, durante a sequência dessa aula, se esse 1 milímetro é realmente ou não significativo, sendo que o tamanho do segundo molar descido é maior do que o seu sucessor permanente. A gente tem o leeway, certo? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, às vezes eu não preciso ser tão conservador em relação a manter aquele 1 milímetro. Posso esperar uns diazinhos para instalar o meu mantenedor de espaço, que não vai ter um impacto muito significativo na relação oclusal daquele paciente como um todo. Mas calma aí que esse é um assunto para o decorrer da nossa aula. O fato é que sempre que possível, diante da perda precoce de segundos molares descidos, nós vamos fazer a instalação do mantenedor de espaço. Então, o que a gente estava conversando é que o segundo molar descido é um dente nobre, principalmente porque aqui a gente tem o leeway space. Ele preserva grande parte do espaço disponível no arco para a erupção dos dentes permanentes. Então, de maneira geral, a gente tem uma ligeira falta de espaço, principalmente quando a gente está falando no arco inferior. Eu tenho um apinhamento primário entre os incisivos, eu tenho o canino descido e o primeiro molar descido mais ou menos com tamanhos equivalentes e eu tenho uma sobra de espaço no leeway space, na diferença entre o segundo molar descido e o segundo pré-molar, que normalmente é a sobra...